Olá pessoal, continuando os nossos vídeos de criação de animação, a gente vai ver nesse vídeo a criação de folhas de sprites usando o GIMP. As folhas de sprites, como eu já disse no vídeo anterior, a gente chama de sprite sheet, que é a sua tradução do inglês. Vamos ver como que isso funciona. Aqui a gente tem o GIMP, né? Eu vou abrir o arquivo do vídeo anterior, do gatinho, e a gente vai trabalhar com ele. Mas se vocês observarem, ele já é uma folha de sprites. Mas para ele ser utilizável, né, na programação de uma maneira mais produtiva, a gente vai distribuir os gatinhos aqui, em uma folha de sprites quadriculada e numa sequência mais correta. A gente vai tentar analisar aqui, ó, a sequência deles, né? E vai tentar deixar ele melhor. Ó. Se vocês olharem, por exemplo, essa primeira parte aqui, ó, é quando ele pula. Aqui é quando ele está correndo. Aqui ele está caminhando, estão vendo? Ó, essa parte. Então, de certa forma, ele até se encontra organizado, mas ele não está num formato quadriculado, né? É isso que a gente vai fazer para a gente conseguir usar na programação no próximo vídeo. Primeiro, pessoal, lembrando, a gente precisa tirar o plano de fundo. Tem algumas imagens, ó, se eu clicar no plano de fundo e deletar, ele não tem o fundo transparente, ele tem um fundo preto ou um fundo pré-determinado. Normalmente é preto, né? Eu vou dar o Ctrl Z aqui. E não é isso que eu quero, né? Eu quero o fundo transparente. Eu vou selecionar aqui o gatinho novamente, né? Ó. A área, desculpa, eu estou selecionando a área externa, ó, a parte roxa da imagem. Depois que eu selecionei, com certeza devem ter ficado algumas partes para trás. A gente vê depois. Eu vou aqui, ó, no selecionar, inverter. Ele vai deixar de selecionar o plano de fundo para selecionar o gatinho, as imagens dos gatinhos, né? Eu vou dar um Ctrl C, editar, copiar, e eu colo como uma nova imagem, colar como nova imagem. Ele vai colar o gatinho sem o plano de fundo, né? Agora eu consigo apagar a parte de trás, que ele não vai ficar com o fundo preto, como estava no anterior. Ó. Se vocês perceberam, já consigo apagar, ele aparece o plano de fundo transparente aqui, né? Aí, eu tenho todos os sprites com o fundo transparente agora. Aí depois dessa imagem eu vou fechar, porque eu não vou usar ela, eu vou usar com o fundo transparente. Aqui eu vou tentar colocar numa sequência. Bom, aqui a gente tem, ó, 11 mais 6 dá 17. A gente tem 17 sprites aqui. 17 é um número que a gente não consegue deixar ele num formato tabular, que ele não vai bater com colunas e linhas, né? Ele não é nem par. Então a gente vai colocar numa, numa sequência, nessa sequência mesmo, né? Só que numa área quadrangular. Eu vou fazer um quadrado de seleção para determinar exatamente o tamanho de cada sprite. Ó. Ele tem 80, eu vou colocar aqui 64, que eu acho que é uma área que eu consigo abranger todos os sprites. Ó. Né? Mesmo os que ocupam uma área grande, estão vendo? Ele consegue abranger. Então esse é um tamanho ideal. O que eu vou fazer para conseguir organizar tudo? Ó? Primeiro eu vou calcular a altura e a largura da imagem que eu quero gerar.
Se eu tenho, ó, 6 sprites de largura por 3 de altura, né? 6 colunas por 3 linhas. O que a gente vai fazer? Eu vou ter que calcular. Eu sei que a largura tem 80 pixels, então eu vou ter 80 multiplicado por 6 colunas. Eu já vou criar aqui, ó, nova imagem. Eu vou colocar um plano de fundo com transparência e a largura, ó, vai ficar 6, né, 6 sprites de largura por 80. 6 vezes 8 dá 480. E a altura? A altura são 3, né, 3 linhas aqui de sprites, tendo cada uma 64 pixels. 64 vezes 3 vai dar 64 vezes 3, 892. 192. Ok. Aí ele vai criar uma nova imagem, tá vendo? Essa imagem, ela não está no tamanho ideal, tá vendo? Essa original. Aqui eu coloquei já num tamanho mais adequado, onde tudo vai ficar encaixado no seu devido quadrado. Como que eu vou fazer para isso acontecer? Eu venho aqui, ó, visualizar, exibir grade. Na hora que ele exibe a grade, a gente consegue configurar o tamanho dela para o tamanho de cada sprite. Vem aqui, ó, na opção imagem, configurar grade. Aqui no configurar grade, eu consigo colocar o tamanho, o espaçamento em pixels, ou seja, ele vai ter 80 de largura por 64 de altura. Mas ele está com essa opção habilitada. Vocês perceberam que a hora que eu coloquei 80, ele colocou 80 na vertical. Eu vou desmarcar essa opção, ó, e aí ele vai permitir eu mudar o valor da vertical para 64. Tá? Então eu tenho aqui a configuração, ok. Olhem aqui, ó, se vocês perceberem, ele já está um desenho quadriculado. Eu vou colocar o gatinho, cada gatinho dentro do seu quadrado aqui. Então vamos selecionar ele. Como eu já tenho uma área de seleção que já tem o tamanho correto, estão vendo? Eu já vou posicionar ela aqui, ó, 0, 0. Olha lá, o gatinho aqui, ó. Ctrl C, vou copiar. Copiar. Eu venho aqui na imagem e eu colo ele normal, Ctrl V, né? Onde ele foi colado? Agora eu vou posicionar ele na primeira área de sprite aqui, ó. Ele vai estar bem encostado no chão e eu vou dar um espaço nas laterais aqui, tá? Aí a hora que eu clicar fora da imagem, lembrando que essa imagem ela vai mesclar com a camada aqui, ó, chamada fundo. Agora eu vou clicar e ele já vai ser fixada na imagem, estão vendo? Então agora eu não tenho mais duas camadas, uma camada que foi colada, ó, é uma camada só. Agora eu vou para o próximo desenho. Aqui eu só vou deslocando, ó, eu vou clicar de novo no quadrado, ou no retângulo que eu fiz de seleção, tenho que clicar nele para eu poder habilitar essa opção lateral, estão vendo? Agora a posição aqui, eu vou colocar 80. Vamos ver se ele vai conseguir abranger corretamente a área que eu preciso aqui. Estão vendo? Ele não está certo, então eu vou ter que ir um pouquinho mais para a direita para posicionar toda a área do desenho. Eu vou copiar, Ctrl C, e eu colo novamente, Ctrl V. Já posiciono. Eu vou fazer meio rápido para conseguir ser produtivo, tá? Aqui. Aí. No próximo, eu vou mudar um pouquinho. Eu clico primeiro na área de seleção,
E aí eu consigo mover, ó. Se por acaso eu estiver movendo para lateral ou para cima ou para baixo, se eu apertar a tecla Ctrl, ele vai fixar o deslocamento. Eu vou copiar novamente e colar aqui. Eu vou dar um zoom maior para eu conseguir posicionar ele exatamente na, na, na área onde ele deve ficar aqui, ó. Aí ficou bem colado na linha. No próximo agora, eu venho aqui, clico na área de seleção e eu movo. Eu não posso também extrapolar para pegar os sprites laterais, estão vendo? Eu não posso pegar nem essa parte da direita dessa área de seleção. Vou copiar, vou colar e eu vou posicionar novamente. Eu vou tentar deixar o máximo centralizado. Próximo. Esse ele já tem uma área bem grande, ó, nas laterais, estão vendo? Copiar. Isso eu acho que eu vou deixar aí. Ele vai ter que ficar bem rente nas laterais, ó. Esse último não tem, agora eu vou para a linha de baixo. Aqui eu vou colocar 0. 0. E aqui eu vou colocar 64 para ele descer mais um pouquinho. Vamos ver, eu vou tentar ajustar ele no tamanho correto. Lembrando, né, que a gente está trabalhando com animação. E na animação, esse desenho ele vai ter que tá virado para os dois lados, né? Ele vai ter que ele tá, nesse caso o gatinho ele tá virado para a esquerda. A gente vai ter que fazer ele virar para a direita também, no caso dele ficar animado. Então a gente vai ter que usar, existem duas possibilidades. Ou a gente coloca o o desenho espelhado aqui no próprio GIMP, usando a ferramenta de espelhamento. É só selecionar, ir lá no menu imagem e tem transformações, ó. E aí dá para espelhar. Mas nesse caso a gente iria estar duplicando as imagens que na realidade o próprio computador conseguiria processar de uma maneira assim simples, se for ver, né? Então quando a gente programa, a gente vai programar para para a gente poder girar a imagem, para a gente poder fazer a escala, ou seja, deixar ele maior, menor, né? Também a gente vai poder virar, né, espelhar na vertical, espelhar na horizontal, tudo isso na programação, em tempo de execução, ou seja, a imagem ela já vai estar composta. Então a gente vai só pegar a imagem do arquivo na programação e processar ela no programa, através de comandos da linguagem de programação.
Então vamos lá. Mais um pouco. E a gente tem a última linha, a penúltima linha. Está quase tudo composto de maneira quadriculada. E eu vou fazer esse outro aqui. Ó. Esse outro eu vou fazer de uma outra forma, pessoal. Ó. Eu vou copiar ele inteiro. Vou colocar ele aqui, ó, bem rente. E eu vou colocar a largura total, que é 80 e 480. Vamos lá. Tá aqui, ó. Bom, ele tá meio fora, então eu vou aumentar ele até chegar no tamanho que eu preciso. Na realidade, ele vai extrapolar, né? Então eu vou pegar só metade, eu vou ajustar e depois eu pego a outra metade. Vamos lá. Vem aqui. Colo. Vamos ver se eu consigo encaixar certinho, senão eu vou ter que recortar. Como ele está pulando, eu vou colocar ele um pouquinho mais para cima. Na vertical, tudo bem, né? Ó, tá certo, ele tá pegando na parte certa. Agora na horizontal a gente vai ter que ajustar, vai ter que mover cada um, ó. Eu vou mesclar ele na camada de baixo e eu vou selecionar cada parte aqui, ó, recortar e colocar ele um pouquinho mais para lateral. Eu recorto e colo, né? Recortar é Ctrl X, lembrando, né? Aí eu vou colar novamente. Vamos lá, vou recortar, ó, editar, recortar e eu colo de novo, Ctrl V. E aí eu coloco ele encaixado na imagem, tudo bem. Agora eu vou para o próximo, ó, esses três últimos que ficaram faltando. Vamos ver se eu consigo pegar ele no tamanho completo. Copiar e eu colo ele nesse último e a gente já finaliza. Eu vou conseguir trabalhar só com esse. Com esses dois. Porque esse último ele vai ficar cortado. Então eu só vou ajeitar esses dois. O penúltimo e o último. E esse último aqui eu vou apagar porque ele ficou cortado a uma parte, ó. Eu vou apagar. E eu vou colar novamente só o último que ficou faltando. E vou ajustar ele, deixa eu ver mais ou menos a altura que ele tá encostado. Então eu vou encostar ele aqui no chão. O que aconteceu de eu clicar fora e ele sumiu. Eu dei Ctrl Z e ele volta. Tá? Qualquer coisa que vocês fizerem, vamos supor, você clicou fora, ele mesclou, só que não era o lugar que você queria. Se dá o Ctrl Z, ele volta à camada flutuante. Aí você pode ajustar do jeito que você achar melhor.
Então agora eu tenho aqui a folha de sprites, estão vendo? Ó? Tá? Se vocês separarem a área do fundo, ela é maior do que a área da imagem. Então eu vou pegar aqui, ó, clicar com o botão direito em cima da imagem aqui, ó, da camada, e eu coloco aqui, ó, camada para o tamanho da imagem. Vocês vão ver que essa linha amarela, ela vai sair e ela vai ficar exatamente no tamanho da imagem, tá? Ó, de novo, botão direito lá no nome da camada, camada para o tamanho da imagem. Olha lá, ó. Então, a área da camada ficou com o mesmo tamanho da imagem. Se eu vir aqui, ó, visualizar e exibir grade, ou desmarcar o exibir grade, ele remove a grade, aí eu tenho a folha de sprites de um modo quadriculado, ó, diferente desse. Vou diminuir o zoom para o mesmo tamanho, né? Olha lá, ó. Então, diferente desse, ó, ele está maior e ele está todo espalhado. Esse aqui, ele já está todo quadriculado para a gente conseguir pegar essa folha de sprites e ir lá na programação e exibir ela corretamente de uma maneira uniforme. Tá? Então, no próximo vídeo a gente vai ver como que usa essa folha de sprites para ser exibida na programação do modo como a gente precisa. Tá? Isso diminui o tempo de carregamento do programa. Né? Imaginem lá vocês carregando milhares de GIFs animados para poder fazer uma animação num jogo, na programação. Né? Então a gente pega a folha de sprites e o programa que vai processar essa folha de sprites para fazer a animação. Eu vou aqui, ó, arquivo, exportar como, estão vendo? A opção exportar como. Eu vou salvar ela no formato web. Eu vou aqui, ó, na nossa pasta do curso. E eu vou colocar assim, ó, cat underline sprite sheet. Exportar. Exportar, aqui já está tudo certo. Então eu tenho agora a minha imagem lá exportada, ó, essa aqui. Tá? Ela tem o fundo transparente, tem o tamanho que a gente determinou, ó, 480 por 192. E no próximo vídeo a gente vai ver então como usar essa folha de sprites na programação. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.